Cara, não é à toa que todo filme tem cenas. Todo filme há cenas. Mas quando eles são enviados para os diretores, tem algumas cenas que eles acham desnecessárias de estar no filme. Eles acabam deletando algumas cenas. Mas tem cenas que não deveriam ter sido excluídas por motivos que poderiam mudar completamente o contexto que seria o filme. Então esse é o vídeo de hoje. Eu separei aqui as melhores cenas deletadas que não deveriam ser deletadas nos filmes do Homem-Aranha. Então sem mais enrolação, vai vendo! Fala aqui, beleza? Que tá falando aqui o Spider. Cara, tem uma cena aí do espetacular Homem-Aranha 1 que deveria ir pros cinemas em si por obrigação. Por quê? Quando o Homem-Aranha está indo pra sua casa, ele ainda tá muito triste porque seu tio Ben morreu. Aí o Dr. Connor tá lá na frente da casa dele e fala que a Mary Jane, desculpa, com a Gwen Stacy, falou que o tio Ben dele tinha morrido. E ele vai lá dar seus pêsames. Então, quando o Homem-Aranha vai entrar, o Connor chama o Peter Parker. E quando ele chama, ele mostra o rato do projeto. O rato que só tinha 3 pernas. E quando ele mostrou o rato, ele tinha 4 pernas. Ou seja, o experimento que o Peter Parker deu para o Connor deu certo. E o Connor fala: por que você não usa essa sua inteligência para fazer algo bom para o mundo? Em si, para honrar o seu tio Ben. E é isso que faz o Peter Parker ser um herói. No caso, ser Homem-Aranha. Porque se você for agora tentar assistir o espetacular Homem-Aranha 1, você vai ver que não tem, sei lá, nenhuma motivação para ser um herói. Ele só vai lá, faz um traje, faz uma máscara, começa a bater em bandidos e só. O único objetivo dele que ele quer é matar ou entregar pra polícia o cara que matou o tio Ben. Esse era só o objetivo. Ele não tinha na cabeça que queria ser um herói. Se tivesse essa cena, aí ia fazer mais sentido pro filme. Já nessa cena aqui nos mostra o filho do Dr. Connor, que no caso do Dr. Connor fala com seu filho que ele tá tentando descobrir um antídoto para consertar o seu braço, para depois ele abraçar seu filho. E olha que essa cena, mesmo tendo aquele amor entre pai e filho, e olha que ele até ensinou a mãe dele, falando que a gente vai conseguir, que ele tá quase chegando até perto. E olha que ele até fala que vai ficar algumas viagens, ele vai viajar a pesquisa, se é que me entende, ele vai fazer uma viagem de pesquisa para consertar seu braço. E acaba dando aquele negócio do largato. E olha que ele e o filho deu uma atração bem forte. E isso deveria ter no filme por certo motivo que o Dr. Connor, ele é muito expressado também como largato, mas também com a sua relação familiar com a mulher e o filho dele. Entendeu? Essa é a minha opinião que deveria ir pro filme, mas eu quero saber de você. Entre essa cena que eu acabei de contar, você preferia que ele fosse por filme? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Já essa próxima cena, ela resume muito bem como é o Largato. No caso, o Largato, no caso, ainda como uma forma do Connor, ele começa a falar que o Peter, ele tipo assim, ele é um fraco, que nesse tempo ele ainda não sabia que o Peter era o Homem-Aranha. Então, ele começa a falar coisas que descrevem muito bem como é a mente do Largato. Ele começa a falar que eu sou mais forte que ele, sou mais rápido que ele, e eu tenho entre outras coisas, sou maior que ele. E isso descreve muito bem o Lagarto. Que no caso, o Lagarto em si, ele quer ter tipo assim, um instinto de superioridade contra o Peter Parker, que nesse tempo ele ainda não sabia que era o Homem-Aranha. E olha que essa cena descreve exatamente como é que ele é, e ainda pra gente entender como é no caso, o Lagarto. Já essa cena aqui nos mostra que o Peter Parker ele tá no esgoto ainda com o Homem-Aranha e vê o Connor ainda com uma forma de humano. Então ele vai lá e começa a falar com o Connor. E o Connor começa a pedir ajuda para o Peter Parker, que ele tá desmascarado nessa cena. Ele começa a pedir ajuda para o Peter Parker. E olha que essa cena ela se relaciona muito bem com as HQs. Não só nas HQs, mas também várias animações que já houveram do Homem-Aranha. Se você for, pelo menos, ver uma HQ, uma animação que tem um Largato, o Largato, ele sempre tenta pedir ajuda para o Peter Parker, que como ele consegue consertar. Tipo assim, se consertar para ele não se transformar mais no Largato. Porque o Largato, ele, na mente dele, não tem mais cura. Na mente dele, ele já tentou fazer de tudo para curar o Largato. E o Peter Parker ainda tenta consertar. Não, a gente vai conseguir, a gente vai tentar. E ainda chega o cara lá, que eu não tô muito bem lembrado, que é tipo o chefe da Oscorp. Não tô muito bem lembrado. Mas ele chega, aí no caso o Connor começa a virar o Largato. Aí o cara começa a falar com o Peter Parker, falando que como ele conseguiu os poderes, que esse poder que ele tem foi por causa do pai dele, e ele começa a pedir ajuda. E ainda fala que o poder dele não tem cura, porque ele ainda tá simulando o poder do Largato. Então, no momento, o Largato pega o cara, né, e come a cabeça do cara. Exatamente, ele come a cabeça do cara. Foi até bem, né? Foi até bem legal de ter visto essa cena, não vou mentir.
Ela falou que tá até bem legal, porque mostra também o lado mais agressivo do Largato, que pelo que parece não foi muito bem insinuado no filme. Foi insinuado, mas também em algumas certas cenas. E olha que praticamente o Largato inteiro foi muito bem insinuado no Venom. E olha que tem várias referências que o Largato pôs no filme Venom, caso você não sabe. Quem sabe isso também pode virar um vídeo. Quem sabe? Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo. Antes de a gente continuar com o vídeo, queria que você ficasse sabendo que toda terça-feira às 10 horas da manhã eu tô sempre publicando vídeo aqui de qualidade para agregar seu conhecimento entre nosso amigo da vizinhança. E se você quer saber mais a fundo entre tops, notícias completas e vídeos como esse, se inscreve aqui no canal para receber esse vídeo. Então chega mais enrolação, vamos continuar com o vídeo. Já nessa cena tá lá, ainda na continuação onde o Max Dillon tá comemorando sua festa de aniversário e a energia cai. Aí quando cai, temos uma voz de uma mulher no fundo. Aí vai lá ali a energia e começa, e né, nos apresentado a mãe do Max Dillon, que no caso é o Electron. E ele começa a falar com a mãe dele, né, começa a ajeitar porque ela tem problemas respiratórios. Então ele começa a ajudar, e ele ainda tenta falar a mãe, e sabe qual é o dia hoje é, e ela não sabe. E ele começa a cantar, né, a música de aniversário. A música de aniversário, no caso. Aí então ela começa a xingar, nossa, sua voz é horrível, tal. E ele ainda fica com raiva e mostra que, tipo, aquela imagem que ele quer que fazer, mas ele acaba não fazendo. Vai lá, ele fala, pega meu pelo discurso e fala, não, você que sei lá o que, você é mal chata, tal. O Homem-Aranha que me admira diferente de você e os outros. Mas aí troca e fala que ele só aceita e vai lá e come o seu bolo. Isso poderia ter ido porque nos mostra mais a história do Max Dillon, que não foi muito bem nos apresentado. Já essa cena aqui do espetacular Homem-Aranha 2 nos mostra que o Peter Parker está indo para Oscorp porque ele o Harry chamou o Peter Parker para ir ver uma coisa. Então ele vai lá, vê um certo protótipo que o Harry está criando, o Peter até se impressiona, né, pelo que ele criou, né, porque é um exoesqueleto que o humano acha que é mais fácil, mas para combate é muito mais, tipo assim, mais preciso. Mas aí o Harry mostra uns arquivos da Oscorp que desde o início, quando o pai dele, no caso o pai do Peter Parker, saiu e deixou isso com a tia May e o tio Ben, a Oscorp sempre estava observando desde pequeno até ele ficar adulto, o que sempre estava acontecendo. Essa série poderia ir porque o Peter Parker ele poderia estar com medo, porque possivelmente a Oscorp poderia saber que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Possivelmente, porque essa série ela poderia ir para um estímulo de, cara, a Oscorp possivelmente sabe que eu sou Homem-Aranha. Eu vou ter que invadir a Oscorp e excluir. Bem estilo do Homem-Aranha mesmo de fazer isso. Por isso que ela deveria ter ido lá pro filme. Já esta cena aqui é uma cena que, mano, ela poderia ter ido sim e não ter ido, por dois motivos. É uma cena que a Mary Jane está indo para casa de Peter Parker, possivelmente querendo se despedir porque ela aceitou o trabalho, que ela ia embora, né, para querer se despedir do Peter. Então, é nos apresentado que veio uma ruiva. Essa ruiva, ela estava confirmada que era a Mary Jane. Ela poderia ter aparecido porque ia nos dar um estilo que sim, tem a Mary Jane nesse universo, mas também não. Possivelmente, na minha opinião, ela poderia ter ido e sim e não nesse filme. Mas se fosse a continuação Spider-Man 3, o espetacular Homem-Aranha 3, possivelmente quando o Homem-Aranha ainda tá salvando a pessoa, ainda mal tristão, possivelmente a tia May, com aquela amiga que ela sempre fala com o celular dela, poderia ir fazer uma visita ao Peter Parker, ficar mal, fazer o que? Eu tenho que participar. Ele vai lá e vê uma garota ruiva, que no caso era a Mary Jane, que ela é bem puxado as HQs, que foi mais ou menos assim que eles se conheceram. Olha que só foi insinuado até em algumas animações. A recente de agora que tá rolando na temporada Max Venom, e até de 1994, e também entre outras. Mas poderia sim rolar essa relação da Mary Jane com o Peter Parker. Mas eu quero saber de você, você acharia que ela poderia ter vindo com o Homem-Aranha 2 ou ter acontecido como eu falei agora no Homem-Aranha 3? Comenta aqui embaixo. Essa cena agora nos mostra que o Homem-Aranha está olhando pro túmulo da Gwen Stacy e na frente aparece um cara falando, Peter. Ele já fica meio confuso, né? Ele olha pra trás e começa a conversar. E é descoberto que esse cara era o pai de Peter Parker. Ou seja, o pai do Peter Parker não tinha morrido naquele acidente. Possivelmente a mãe sim, mas ele não morreu. E ele fala por que ele não queria, né? O Peter Parker ainda desesperado, emocionado, falou, por que você não, né, ficou comigo? Então ele ainda fala
que por causa que ele queria defender ele, queria deixar ele mais seguro, porque se ele continuasse nas mãos dele, ele ainda poderia nem estar vivo até hoje, entendeu? Possivelmente. E olha que o Homem-Aranha ele começa a fazer vários outros tipos de perguntas acima. É verdade que o seu sangue é o sangue da aranha que me picou? Ele ainda revela que ele é Homem-Aranha, né? Revela que ele é Homem-Aranha. Essa série poderia ter ido, porque ela faz muito relação ao universo Ultimate, que o Homem-Aranha estava no enterro e ele ainda revela que o pai dele estava vivo. Poderia ter ido. Vamos sair agora do espetacular Homem-Aranha 1 e ir pra trilogia de Sam Raimi, onde tem o Tobey Maguire. Tem uma certa cena onde o Homem-Aranha, ele vai para o evento onde a Mary Jane tá fazendo o seu show, seu teatro no caso, e ele pede para o cara que é o porteiro liberar que ele entre, que a Mary Jane falou que ele tem o acesso de entrar. Ele acaba falando, não fale, não, quieto, um montão de coisa. E tem quase o Peter lançar a teia na cara do cara para entrar. Mas ele acaba se segurando porque ele sabe que ele é o Homem-Aranha, ele ainda pode colocar pessoas em risco. Isso poderia ter pro filme por dois motivos. Por um motivo, que no caso, o Homem-Aranha ele ainda se preocupa com o que... Já que o Homem-Aranha tem que ter uma grande responsabilidade de proteger as pessoas que ele ama, como a Mary Jane, a Tia May e entre outros. E também nos mostra que o Homem-Aranha ele ainda tenta se segurar para não se revelar para os outros. Isso é bem interessante a gente ter visto. Mesmo assim, o filme do Homem-Aranha 2 eu gosto bastante. E olha que uma das coisas que eu posso destacar é que ele é um dos melhores filmes de herói nos cinemas. Caso você não conheça, isso é uma das curiosidades que você não sabia. O filme Homem-Aranha 3 é considerado um dos melhores filmes na história do cinema, hoje até hoje. Você principalmente conhece aquela cena que o Homem-Aranha ele perde seus poderes e ele cai. Aí então ele entra no elevador e ele para num certo andar. Então vem um cara e entra e começa a elogiar. Tá, tem essa cena. Mas existe outra cena que é quase idêntica a ela. Que não, ao contrário disso, o cara fala assim, não, eu pode dizer assim, admiro o seu trabalho. E ainda podia falar que ele podia fazer várias outras coisas. Olha isso, ele começa a pensar, tá lá os dedos pensar. E do nada fala, você podia fazer história em quadrinhos. Poderia fazer anúncio de, sei lá, de bolso. E ainda fala pra fazer um anúncio de repelente para mosquito. Ainda fazer um sinal de teia. Só pra você entender. Essa você deveria ter ido porque ela faz muitas referências. Não só com o Homem-Aranha, mas também em animações que aconteceram. E olha que aconteceram várias coisas. E olha que também ensinou HQ, onde ele surgiu. E, na minha opinião, deveria ter ido, né? Ainda para estimular aquele estilo de graça. E ainda ter uma pessoa que elogia o Homem-Aranha. Na minha opinião, poderia ter ido ainda para dar um estilo de graça pro filme. Continuando no Homem-Aranha 2, tem uma cena onde o Homem-Aranha está na faculdade. E ele começa, o Dr. Corn tá lá explicando, e ele começa a escrever algo no seu caderno. Aí, então, ele começa a fazer uma certa pesquisa, falando, tá, fazendo isso aqui, alta pressão de energia, grande explosão. Então ele começa a observar que se o Dr. Octavius fizer aquele experimento que ele tanto deseja, ou seja, pegar o sol nas suas mãos, vamos dizer assim, pode causar uma explosão total na cidade. E olha que ele ainda coloca uma cena que tá o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, metade de Peter Parker. A metade do Peter Parker é o Homem-Aranha das HQs, que eu achei até bem legal. Mas isso também é muito bom por causa que nos mostra por que ela não deveria ter, por exemplo, sido excluída. Porque ela nos mostra o lado, vamos dizer assim, preocupante do Peter Parker. Porque quando o Peter Parker sabe que pode acontecer algo de errado, ele começa a pesquisar que nem um doido se aquilo pode dar certo sim ou não. Isso poderia ter ido por causa da sua inteligência e da sua preocupação que deveria ter colocado no filme. E Homem-Aranha 2, tem uma cena que a Mary Jane está com a sua amiga e falando, se a amiga ainda fala uma pergunta, se ela acha bom ficar com o John Jameson, que no caso ela estava namorando o John Jameson, que é filho de JJ Jameson. Então ela pergunta se ela gosta. E ela só fala uma pergunta direta. Sim, eu gosto. Uma pergunta de 1 segundo no máximo ela falou. E ela começa a falar que por que não é isso, porque tal. E ela ainda, a Mary Jane, ela insinua falando do seu pai. Não, eu só quero fazer isso para mostrar pro meu pai que eu sou capaz. Porque caso você não conheça as histórias da Mary Jane, a Mary Jane, ela era muito maltratada na sua infância pelo seu pai. Porque o pai dela não era tipo assim, vamos dizer assim, um cara melhor do mundo. Ele maltratava muito bem. E ele maltratava muito bem a família dele.
Principalmente o irmão, a irmã e a mulher. Por exemplo, quando ele chegava, ele reclamava da sujeira, reclamava da bagunça, reclamava das crianças comerem demais. Que isso é normal, uma criança comer demais, porque ela tá ainda em fase de crescimento. Falam que é isso, né? Que quando a criança come demais, é que ela tá em fase de crescimento. Mas ele ainda acaba reclamando. Isso foi muito bom, porque nos mostra ainda um pouco do lado da história da Mary Jane, que muitas pessoas não conhecem. Mas, né, poderia ter ido. Mas ela tem lá seus pontos fortes e fracos. E Homem-Aranha 2? E Homem-Aranha 2, você sabe que o Peter Parker, quando ele perde seus poderes, ele vai no médico para analisar se tinha algo errado com o corpo dele. Ele ainda fala que começava a sonhar com o Homem-Aranha, o Peter Parker falava, né? Então, o médico começa a perceber qual o problema. Então ele senta do lado do Parker e fala se você é aluno do Dr. Corner. Ele falava, sou aluno do Dr. Corner. Então ele já dedicou qual é o problema. O problema era que o Peter Parker deveria focar nele mesmo, não ser uma segunda pessoa. E olha que ele não sabia que ele era o Homem-Aranha. Ele só estimulou que poderia, tipo assim, estar resolvendo outro problema, né, peculiar. Não ser Homem-Aranha. Porque ele ensinou que ele estava tendo um sonho. Mas continuando, ele fala que ele deveria focar nele mesmo, focar nos seus objetivos, por exemplo. E é isso que faz o Peter Parker, tipo assim, viver mais como o Peter, não como o Homem-Aranha. Por exemplo, ele caminhando, comendo cachorro quente, tirando altas notas na faculdade e entre outros. Tudo por causa da relação desse médico. Se tivesse essa cena, poderia fazer muito mais sentido a continuação do filme. Que pra mim, uma parte liga a outra. Isso é fato pra mim. Uma parte liga a outra. Se pudesse colocar essa cena, poderia ficar melhor que o filme já é. Já essa cena aqui é a cena de ação onde o Homem-Aranha está lutando com o Dr. Octavius lá no trem. Essa cena deveria ir por causa que ela faz umas poses do Homem-Aranha que, tipo assim, revela que sim era o Homem-Aranha. E sim pra sua flexibilidade corporal que ele tem. Tem uma certa cena que o Dr. Octavius mergulha, vamos dizer assim, a cabeça em um dos trilhos e o trem começa a passar em alta velocidade pra quase na cabeça de Peter Parker. E quando ele passa, o Dr. Octavius olha, sorrindo que acha que matou o Homem-Aranha, mas depois ele pula e aparece o Homem-Aranha. Ele fica com raiva e começa a jogar alguns paus de trilho, vamos dizer assim, aquelas madeiras do trilho pra cima do Homem-Aranha. E a cena continua. A cena continua como foi exibida no filme. Poderia ter ido porque, mano, nos mostra muita flexibilidade de Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele é relacionado principalmente à sua flexibilidade. Se você vê qualquer HQ, o Homem-Aranha tem uma flexibilidade muito ágil. Que tem uma flexibilidade muito ágil. Se você for ver qualquer HQ, mas tipo assim, pode ser até recente, por exemplo, que vai ver que o Homem-Aranha é muito ágil. Agora, em Homem-Aranha 3, temos uma cena que poderia nos mostrar o lado mais do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, como você sabe, ele foi numa máquina e se transformou em areia por causa que ela começou girando e ele acabou se fundindo com os átomos que estavam lá. E é nos mostrar que tem uma certa cena que ele, ainda já transformado em forma de areia, tá lá, né, conversando com a sua mãe e ela começa a brincar de castelinho de areia. Aí nos aparece um castelão de areia e é formado pelo pai dela. Ela até coloca a cabeça e tá o pai dela lá falando. E ele vai lá, se transforma em humano, né? A filha dele vê que ele é um humano, que ele é o pai dela. Ela acaba ficando feliz, até o pai dele, mas a mãe ainda desconfia, ela ainda fica desconfiada, por causa que já que ele tem poderes, imagina o que ele pode fazer agora com esses poderes, que ele ainda pode assaltar e fazer entre outras coisas. É uma cena bem legal e também muito emocionante para o pai e a filha dele. Poderia ter isso só por causa desse lance de emoção. Quem sabe até essa cena poderia se tornar aquele filme melhor, porque muitas pessoas criticam. Eu, na minha opinião, eu gosto desse filme, mas eu quero saber... Eu gosto desse filme, mas, né, vai de cada um, né? Agora, em Homem-Aranha 1, né, temos uma cena deletada que nos mostra lá pro final do filme que o Homem-Aranha começa a pular, né, soltar suas teias. E aí, quando ele começa a soltar suas teias, ele recebe um alerta que tem nos mostra uma imagem bem parecida com um assalto ao banco. Tá lá os caras lá assaltando ao banco, tá? Vão lá, pegam todo o dinheiro, sobe pro último andar, pegam um helicóptero e vazam do banco. Bem estilo, né? Bem herói. Aí o Homem-Aranha ouve do rádio da polícia, sai de lá, ele começa a se balançar, perseguindo a polícia junto com ele, né? Aí ele pega o helicóptero e prende nas duas torres gêmeas. Lembrando que o filme 1 do Homem-Aranha de Tobey Maguire foi estreado em 2002.
O derrubamento das Torres Gêmeas, caso eu estou enganado, foi em 2001, no dia 22, dia 11 de setembro, dia 22 não, dia 11 de setembro. Esse sempre poderia ter ido porque nos mostra muito mais um estilo vilão, muito heróico mesmo, que muitos vilões fazem isso, assaltam, pegam um carro ou um helicóptero e vazam de lá. E o vilão, e o herói no caso, começa a perseguir para prender aquele helicóptero. Para mostrar esse lado mais herói clássico, desde as HQs até mesmo nas animações, entre outros. Poderia ter ido por causa desse motivo. Antes de sair desse vídeo, eu queria que você ficasse sabendo que todas as cenas que eu acabei insinuando nesse vídeo estão todas aqui nos comentários. Lembra? É nos comentários, não na descrição, e sim nos comentários. E também eu queria saber qual dessas cenas aqui entre o Homem-Aranha de Andrew Garfield e Tobey Maguire você não sabia. E também me comenta aqui embaixo se você quer receber as partes das cenas deletadas do Tom Holland, só para fazer um teste mesmo. Muito obrigado por ter aqui. E muito obrigado por ter aqui. Um beijo, falou e tchau! Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about your